Vamos começar a brincadeira aqui. TMA. Pessoal do sexto aí, o que significa mesmo TMA? Taxa média de atratividade. Isso, exatamente. Taxa média de atratividade. Tá? Deixa eu anotar aqui. Taxa não é média, né? Taxa É mínima. mínima, né? Isso, mínima de atratividade. Tá? Que é a maneira de se calcular por uma média, né? Tá? Então, taxa mínima de atratividade ou simplesmente TMA, tá? Então, a gente usa isso para descontar os fluxos futuros, quando a gente faz projeções futuras, para estar analisando hoje se aquele fluxo futuro vai valer a pena, tá? Então, como se chega a essa taxa mínima de atratividade? O próprio nome já sugere alguma coisa, né? Alguém aí quer falar, seja do quinto ou seja do sexto, para ver se lembra como que está na cabeça? O que significa agora, conceitualmente, sem termos técnicos, nada, mas a sigla TMA, tudo bem, taxa mínima de atratividade, mas o que uma taxa mínima de atratividade vai estar mostrando para vocês? Vamos supor que você tem um projeto com uma TMA de 20%. O que esse 20% significa, se você falar que isso é uma TMA? Vai mostrar que sobre o seu investimento você teve um retorno de 20%, que era o que você esperava, no mínimo? Não, 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 é quase isso. Isso daí que você falou foi o Wesley que falou? Isso. Isso que você falou, Wesley, é a TIR, tá? Que é a taxa Ah, tá. interna de retorno. Taxa interna de retorno. Quer Tá? dizer que é o mínimo esperado, né, professor, que o empreendimento tenha de retorno? Isso, exatamente. Então, a TIR mostra qual é o mínimo que o investidor daquele projeto está disposto a ganhar para que coloque aquilo em prática. Tá? Então, é o mínimo que é, ele está disposto ali a ganhar em percentual. Tá bom? O que o Wesley disse, né, seria a TIR. Então, a TIR ela vai mostrar o depois disso. Então, a TIR mostra efetivamente o quanto houve de retorno naquele projeto, tá bom? Então, a taxa mínima você já entra sabendo qual é a taxa mínima. Então, você vai abrir um negócio e fala, olha, eu não entro nesse negócio para não ganhar menos do que 20%, sei lá, aqui se for ao ano, né? Ao ano. Tá? Então, se você tiver uma taxa mínima de atratividade de 20% ao ano, é isso que você está falando. Eu não entro nesse projeto para que eu não aceito entrar nele se o retorno que ele me der for menor do que 20% ao ano. Tá? Então, por isso que ele chama taxa mínima de atratividade, ou seja, qual é a menor taxa que vai me atrair para que eu possa investir nesse negócio. Tá bom? Ok? Tranquilo? Deixa eu abrir a janela aqui, gente. O pessoal está pintando minha casa aqui, já faz uma semana que o pessoal está pintando. Hoje estão no quarto da minha filha aqui. E pintaram aqui hoje. E ainda está um cheirinho de tinta. Está acabando também. É uma bagunça danada quando pinta a casa da gente, né, gente? Nem Apesar que os fala. pintores, apesar que os pintores estão bem organizados, viu? Fiquei bem surpresa. A bagunça tá bem sob controle. Então vamos lá. Taxa mínima de atratividade, o mínimo que o dono do projeto está disposto a ganhar, o mínimo que ele aceita ganhar para aplicar naquele negócio, ok? E assim, quando você, aí a maneira de calcular é o que eu vou estar mostrando para vocês. O conceito, a definição conceitual é essa. Então, é o mínimo que a pessoa está disposta, é o mínimo que a pessoa quer ganhar para que ela tire o dinheiro do bolso e abra aquele negócio, tá? Então, assim, toda vez que a gente pressupõe que vai fazer um investimento, seja no negócio, ou seja até um investimento num banco, você vai fazer um investimento lá num fundo de aplicação, você tem na sua cabeça aquele mínimo que você quer ganhar, não é? Então, quando você vai procurar um emprego,
Você tem na sua cabeça qual é o seu salário mínimo de atratividade, não tem? Ó, estamos só substituindo as palavras aqui. Em vez de escrever taxa mínima, a gente está escrevendo salário mínimo de atratividade. O que é o salário mínimo de atratividade? É um salário que vai conseguir te atrair para você aceitar aquela proposta de emprego. Não é isso? Tá? Então, você tem na sua cabeça, quando você vai lá para uma entrevista de emprego, vai receber uma proposta aí de serviço, você tem na sua cabeça qual é o mínimo que vai te atrair para que você Sim. aceite aquele emprego. Não é assim que funciona? É a mesma coisa com o investidor. Então, ele tem lá essa noção de qual é o mínimo que ele quer ganhar, não é? E assim, quando você vai lá para a sua entrevista de emprego e você vai na sua cabeça, ó, qual é o salário mínimo que eu aceito para estar entrando nesse emprego, de maneira bastante simples, como é que você chega ali ao seu salário mínimo de atratividade? Quais são os critérios que você usa para você ter na sua cabeça? Bom, eu só aceito esse emprego se me pagarem, sei lá, R$ 3.000. Como que você chega a esse valor? Qual é a Os linha de meus raciocínio gastos? que você usa? Oi? Os meus gastos? Os gastos, não é isso? Os gastos, os gastos que você tem, não é? Deixa eu deixar maiúsculo. Com os gastos que você tem, né? Que mais? Investimento? Investimento. Então, quanto você investiu para conseguir chegar ali naquela vaga, não é isso? É ou não é? Isso. Tá? Então, você está terminando o curso aí de administração, provavelmente o seu salário mínimo de atratividade vai ser menor do que antes de quando você tinha aí não tinha o diploma, não é? Porque você fez um investimento de tempo, de recurso, Sim. para você ter o diploma, não é? O que mais? Vamos supor que você está trocando de emprego. Vamos supor que você não esteja desempregado, mas você recebe uma proposta empregada. Um outro fator que você leva. Benefícios? Oi? Benefícios? Benefícios, não é? Assim, benefícios e de maneira bastante lógica, você vai fazer uma comparação, não é isso? Uma comparação com o que você ganha hoje, não é? Se você já está empregado, você não vai ter isso? Isso. Comparação com o que eu ganho, não é? Tá? Então, de maneira bastante simplista, são esses os fatores que a gente leva em consideração para decidir qual seria o nosso salário mínimo para nos atrair, para que a gente preste aquele serviço na empresa que está querendo nos contratar. É a mesma lógica, é a mesma lógica que o investidor usa, é a mesma lógica que nós em finanças usamos para calcular a taxa mínima de atratividade, tá? Então a gente vai levar em consideração quais são os nossos gastos e dentro disso a gente vai especificamente olhar o quê? Qual é o custo? Qual é o custo que eu tenho? Né? Quais são os custos que eu tenho? Tá? O investimento, então, qual o valor que eu vou investir? Vou ter que levar isso em consideração em um momento. Tá? E vou fazer essa comparação com o que eu ganho. Tá? Vou estar fazendo essa comparação com o que eu ganho hoje. Só vou inverter a posição aqui, ó. Depois a gente... Tá. Deixa eu cortar aqui. Excluir, vai. Tá. Então, é dessa maneira mesmo que a gente vai estar identificando aqui a TMA, tá? Então, vamos lá. Então, deixa eu fazer aqui um ativo e passivo simplesinho, bem simplesinho, só para explicar a lógica. Tá. Vou fazer aqui.
Esses desenhos que a gente faz em finanças é facinho, né? Desenho artístico que é difícil, eu pelo menos acho. Então, vamos lá. Então, assim, o primeiro custo, aliás, quando o investidor ele pensa em fazer um projeto, a primeira coisa que vem na cabeça dele é quanto eu vou ter que investir, para que esse negócio saia do papel. Então, um projeto não saia do papel se você não tiver o quê? Recurso. Então, você tem que ter recurso para que você consiga financiar aquele seu projeto, para que aquele seu projeto consiga sair do papel. Não é assim que funciona? Tá? Então, é essencial saber quanto e da onde virão esses recursos. Então, aqui que entra o nosso balanço. Não é? Que lado do balanço vai estar registrado da onde vem esse recurso necessário para que eu comece o meu negócio, comece a minha empresa. Passivo. Do passivo, Isso, direito, né? Exatamente, lado do passivo, tá? Então aqui vai estar registrado o quê? Minhas origens de recursos. Então como eu estou captando os meus recursos, tá? Ok? E aí a gente sabe que existem diferentes fontes. E assim, vamos lá no conceitual. Quais são as duas fontes básicas de recursos que uma empresa tem para captar recursos? Própria de terceiros? Terceiros, isso. Terceiros e próprios. E próprios. Ok? Tranquilo? Tá? Então, ó, vamos supor, né, que essa empresa vai precisar aqui, sei lá, de R$1 milhão para que essa empresa exista. Então, fizeram lá, falaram, ó, a gente vai precisar, eu identifiquei aqui que eu vou precisar de R$1 milhão para que o meu projeto saia do papel, tá? E aí ele vai lá e olha, ele vê que ele tem lá, sei lá, deixa eu tentar forçar um percentual aqui. Vamos supor que ele tem aqui R$300 mil do bolso, tá? Então, R$300 mil ele tem. Opa, ficou 3 milhões. 300 mil reais, tá? E aí, se ele precisa de 1 milhão, ele vai ter que captar quanto com terceiros? 700 mil. 700 mil, exatamente. Ok? Então, olha só, como que a gente calcula, né? Começa a calcular essa questão de qual o mínimo que vai me atrair para que eu aceite esse negócio, é justamente isso, ó, enxergando aquele valor do investimento que eu tenho que fazer, tá? Ok? Tranquilo? Então, vou até grifar aqui, ó. Isso daqui, quem falou foram vocês. Tá vendo como vocês sabem aí no subconsciente a lógica? É só a gente organizar ela. Então, ó, investimento, vocês citaram, estou marcando aqui que a gente já trabalhou com ela. Então, tem que enxergar quanto eu vou precisar de investir, não é? O outro item que vocês falaram é quanto ao custo. Então, eu tenho que saber quais são os custos da minha empresa, tá? No caso específico aqui, quando a gente está calculando a TMA, a gente olha um custo bastante específico. Qual é o custo específico que a gente olha? Não é aquelas despesas fixas que a gente tem, não é as despesas operacionais, mas é o custo do dinheiro. Fornecedores? Não. É o custo do dinheiro que eu preciso para que essa empresa exista. Tá? É os juros? Isso, exatamente. Então, quando eu vou estar calculando a TMA, esse custo que eu vou estar olhando é um custo específico. Qual é? É o custo de captação desse recurso. Tá? Ok? Então, assim, a gente sabe que o dinheiro não vem de graça, né? Tá? A gente sabe que o dinheiro não vem de graça. Então, vamos supor que esse capital de terceiro seja de um banco, tá? E o banco vai cobrar aí, nossa, 30% ao ano, tá? Então, isso daqui seria o quê? O custo. Custo anual. Tá? Deixa eu... Custo anual. Deixa eu fechar. Deixa eu passar para lá. Então, custo anual. O banco vai me cobrar 30%. Tá?
E o capital próprio, vamos supor... Ah, tá. Aí, antes disso. Então, como que eu defino o custo de terceiros, gente? Como que eu consigo enxergar o custo de terceiros? Como que eu consigo enxergar o custo de terceiros? Vai É o fazer preço essa porcentagem? é o preço da etiqueta, né? Eu vou lá no banco, o banco me fala, olha, eu te cobro 30% ao ano. Então, o custo do dinheiro de terceiros é fácil a gente visualizar. É quanto? É quanto o banco está me cobrando. Você chega lá no banco e fala, ó, preciso de 700 mil reais. O gerente do banco fala, tá, eu te empresto. E aí o que você pergunta para ele? Quanto isso vai me custar? E aí, aqui no nosso exemplo, ele está te falando, olha, esses 700 mil reais vão te custar aí 30% ao ano, tá? Ok? É a taxa de juros. É a taxa de juros daquilo que o banco está te cobrando, tá? Ok? Então, aqui está uma parte dos custos. Ó. Vou até grifar só a metadezinha. Ok? E aí, o custo do capital próprio. Como que a gente enxerga o custo do capital próprio? É o quanto eu quero ganhar em cima do meu investimento? É o quanto você quer ganhar em cima do seu investimento, mas tem uma lógica aí para você enxergar isso. Talvez você já tenha ouvido falar essa expressão, na disciplina de custos, inclusive. Não é a margem de contribuição, não é? Não é. Não, margem de contribuição é lá na formação do preço de venda. É o chamado o quê? Custo de oportunidade, Ah, sim. não é? O que é custo de oportunidade? O custo de oportunidade ele é subjetivo, tá? Então não existe uma regra matemática e não tem uma etiqueta de preço para você pegar e definir ali. Bom, o custo de oportunidade é X%. Ele é bastante subjetivo. Então, a gente não tem fórmula matemática para definir essa questão do custo próprio, mas eu vou explicar para vocês o conceito do custo de oportunidade. O custo de oportunidade é quando você, no caso aqui, você está tirando 300 mil reais do seu bolso, porque é capital próprio, para investir no seu negócio. O custo de oportunidade é quando você compara, tá? Esse negócio que você está pensando em fazer com uma outra oportunidade que você teria de aplicar esses 300 mil reais. Entenderam? Então, você tem 300 mil reais. A maneira mais simples de você pegar e comparar para se identificar o seu custo de oportunidade seria o quê? Olha, eu tenho 300 mil reais na minha poupança. Esses 300 mil reais estão parados aí numa aplicação financeira, sei lá, que rende 15% ao ano. Tá? Então, ele está parado lá no banco, rende 15% ao ano. Você criou uma referência, tá vendo? Então, se você vai aplicar ele numa empresa, se você fala, bom, eu vou tirar esse dinheiro da minha aplicação para me aplicar numa empresa. Você vai querer mais ou pelo menos ou igual, aliás, você vai querer menos ou pelo menos igual àquilo que esse dinheiro está rendendo lá na sua aplicação financeira parado. Sem você fazer nada, ele está rendendo 15% ao ano. O que você vai querer aqui ganhar? Entenderam, gente? Então, você tem 300 mil reais na sua conta, numa aplicação financeira. Essa aplicação financeira está rendendo 15% ao ano. Tá? Mas apareceu essa oportunidade de negócio aqui, de você montar um negócio, de montar uma empresa. Você fala, bom, eu vou tirar os 300 mil reais e pego 700 mil reais no banco, consigo ter dinheiro suficiente para abrir meu negócio. Então, se você está tirando o dinheiro da sua aplicação financeira para colocar nesse negócio, você vai querer ganhar pelo menos quanto? 15%. Pelo menos 15%. Não é? Matematicamente, pelo menos 15%. Não é? Só que aí entre os fatores subjetivos, tá? Entre os fatores subjetivos. Quais são os fatores subjetivos? Tempo. O tempo, não é? A outra questão também
esses 300 mil reais que estão parados lá na sua aplicação financeira, você não precisa fazer nada para que ele renda 15% ao ano. Ele está lá. Você dormindo, você indo só passear, ele está rendendo. Não é? Tá? Se você coloca na empresa não funciona bem assim. Para que um dinheiro renda, para que sua empresa renda, você como dono, você como proprietário vai ter que o quê? Trabalhar pra caramba. Não é? Tá? Então aí que entra a subjetividade. Mas o conceito de custo de oportunidade é esse. Tá? Então, normalmente, o investidor ele vai pegar e vai falar, bom, para mim tirar o dinheiro da minha poupança e jogar aqui, sei lá, vou querer pelo menos 20% ao ano, em vez de ter aqueles 15% aplicados. Então, olha só, isso é chamado custo de oportunidade. Tá? Então, o custo anual do seu capital próprio, ele está ligado justamente ao quê? Qual seria a oportunidade que eu teria de investir esses 300 mil caso eu não estivesse decidindo aplicar nessa empresa? No nosso exemplo aqui, qual seria a oportunidade? A de deixar o dinheiro parado numa aplicação financeira que rende 15% ao ano. Perceberam? Então, com base nisso, com base na identificação do meu custo de oportunidade, o que eu faço? Aí eu vou calcular aqui quanto eu quero ter de retorno em cima desse meu capital próprio. E aí, esse quanto eu quero ter de retorno, eu vou considerar ele como um custo. Por quê? Porque a empresa vai ter que me pagar esses 20% sobre os 300 mil que eu investi nela. Perceberam? Então, da mesma maneira que o banco, a hora que o banco te empresta, na prática ele está investindo na sua empresa. Da mesma coisa que o banco quer 30% de retorno sobre esse dinheiro que ele está colocando aqui, você, como dono da empresa, também vai querer um retorno. De quanto? No nosso caso aqui, de 20% sobre o que você está investindo. Tá certo? Ok? Como que eu cheguei a esses 20? É justamente aquilo. Você olhou qual seria a oportunidade que você teria além desse negócio. No nosso exemplo aqui, seria aí um custo lá de 15%. Aliás, você teria a oportunidade de estar ganhando 15% numa aplicação financeira. Perceberam, gente? Deu para entender aí o conceito de custo de oportunidade? Sim, professor. Tá? Então, olha só. Olha aqui, ó. Então, gastos, custos, completou tudo aqui, né? Completei. O que vocês falaram que eu tenho que olhar quando eu vou definir lá o meu salário de atratividade que eu vou aceitar naquela proposta de emprego. E vocês falaram aí sobre comparação com o que eu ganho, né? Numa situação em que você está trocando aí de emprego. Tá lá, ó. A hora que eu estou analisando o custo de oportunidade, não é isso que eu estou falando? Ó? Não estou comparando com o que eu ganho já? Então, olha só, eu tenho 300 mil reais hoje na minha poupança, que rende 15% ao ano. Não é uma comparação que você está fazendo? Perceberam? Sim? Então, olha só, os elementos que vocês consideram aqui, os elementos que vocês consideram para definir qual é o salário que você vai aceitar numa proposta de emprego, é a mesma lógica conceitual aqui para a gente calcular a TMA. Tranquilo, gente? Estou fazendo esse paralelo aí com essa situação, que é uma situação em que todo mundo aí já vivenciou ou vai vivenciar. Não é? Sim? Tá claro? Tá Ok? claro, professor. Tá? Então, assim, com base nesse custo aqui, ó, é que eu vou estar calculando. Vou estar calculando o quê? A minha TMA. Ou seja, qual é a taxa mínima desse projeto que me atrai a eu investir... Eu vou tomar banho, que Opa. merda! Eu já falei pra vocês pararem de acolher eles. A bichinha tá tremendo, olha o coração dela como tá. Tem gente com o microfone aberto aí, gente. Deixa eu ver aqui como que eu fecho aqui. Não consegui. Bom, vamos lá. Então, perceberam? Tranquilo? Então, agora a TMA vai me responder isso. Quanto é o mínimo que me atrai para que eu deixe esse R$1 milhão aplicado nessa empresa? Tá? Esse mínimo está ligado ao quê? Eu tenho que conseguir pagar o custo do banco e o meu retorno, o custo do meu capital próprio. Tá? Por quê? Porque se o retorno que a empresa der for menor do que
o custo do que eu tenho que pagar para o banco e para mim mesmo, isso não vai me atrair a entrar no negócio. Por quê? Porque eu não vou conseguir nem pagar o custo de captação de recursos. Perceberam? Tá? Então eu pergunto para vocês, nesse caso aqui, ó, como seria, aliás, qual seria o valor da nossa TMA? Eu tenho um custo de 30 e um de 20. Qual seria? Gente, estão aí? 50, professor? Então, 50 seria a soma, né? Isso. Então, aí a soma acho que não seria. Então, aqui eu tenho dois elementos distintos, e aí eu quero chegar a um número comum entre eles. Qual é a ferramenta estatística que a gente faz uso para chegar a um elemento comum entre dois ou mais elementos diferentes? Média ponderada. Média. Média. Exatamente, a média. Tá? Eu vou ter que usar a média para me chegar aqui a um custo. Por quê? Porque a TMA é um valor só, né? Tá? Ok? Então, eu vou chegar aqui a minha média de custo para que eu calcule a minha TMA. Tá? Ok? No caso do nosso exemplo aqui, qual vai ser o nosso custo que vai representar a nossa TMA? R$ 25, professor? 25. Por que 25? Sei lá, a média dos dois aí. Então, a média. Como que você chegou a essa média? 30 mais 20, 50. 30 mais 20, 50. 50. Dividir por 2, 25. Não é isso? 25%. Não é? Tá? É assim, é a média. Vamos ver se tá certo? Tá? Então, olha só. Então, aqui a gente tem o preço do custo anual, não é? Em percentual. Deixa eu até colocar aqui o sinal de percentual. Né? Tá? Deixa eu colocar aqui o total do passivo mais PL. Mais PL. No caso aqui é 1 milhão, né? Tá? 1 milhão de reais. Tá? Então, olha só, eu vou ter que pagar custo sobre 1 milhão de reais. Tá bom? Ok? Então, quando a gente falou que a nossa TMA tem que ser de 20%, 25%, estou falando, olha, o meu investimento tem que render 25% ao ano. Ok? O meu investimento é quanto nessa empresa? 1 milhão. 1 milhão. Não é? Tá? Então, se eu quero ter 25% de custo, aliás, se eu quero ter pelo menos 25% de retorno, esse 1 milhão vai ter que me render quanto? 250 mil. Quanto? Tem que me render quanto? 250 mil. Isso, 250 mil. Ok? Por quê? Porque eu estou falando, olha, eu quero que esse projeto renda pelo menos 25% ao ano, que é a minha taxa mínima de atratividade. Não é isso? 25% de 1 milhão 250 mil. Não é? Tá? Aí, ó, vamos ver quanto eu vou pagar, quanto tenho que pagar de custo. Então, aqui agora, quanto em dinheiro, tá? Então, ao final de um ano, o banco, eu vou ter que pagar quanto para o banco para mim ficar com esses 700 mil aqui? De juros, em valor. Em valor monetário. Vou ter que pagar quanto para o banco? 210 mil. 210 mil. Ok? 210 mil reais. E quanto eu vou ter que pagar para mim? Para mim mesmo. Qual é o meu retorno que eu quero ter? 60 mil. 60 mil. Então, olha só. Esse dinheiro que eu peguei, 700 mais 300, ou seja, 1 milhão de reais, eu vou ter que pagar quanto no final do ano para mim ter ele, para mim poder abrir a minha empresa? 270. 270. Então, olha só. Vou grifar aqui com uma laranjinha. Vou ter que pagar 270 mil reais. É o quanto esse 1 milhão vai me custar. Só que eu falei que eu quero uma taxa de pelo menos 25%. Ó.
Se esse projeto me render 25%, eu consigo pagar? Não. Não consigo pagar. Não. Então, essa TMA está errada. Não é 25%. Porque a TMA está falando isso. Ó, eu aceito ganhar pelo menos 25%. O mínimo de 25%. E se eu ganhar esse mínimo, eu não vou cobrir meu custo de captação de recursos. Perceberam? Então, está errado. Então, não é 25%. O que está errado aqui? Alguém tem alguma sugestão? A média que foi feita foi A assim, média, né? tem que fazer Isso, ponderada. exatamente. Tá, eu vou puxar para cá. Deixa eu acrescentar aqui. Depois eu ajusto. Inserir linhas. Aí, tá. Então, olha só. A maneira de se calcular a TMA é por meio da média, só que tem que ser a média ponderada, tá? Por que tem que ser a média ponderada? Isso daí lá é estatística. Estatística, acho que o quinto já teve também, né? Teve, pessoal do quinto? Estatística? Sim, professor. Tiveram? Eu não. Sim. Estatística, eu acho estatística uma das matérias mais difíceis, viu? Então, vamos lá. Por que a gente tem que usar a média ponderada? Conceitualmente, por quê? Só para a gente lembrar disso. O que o Porque os professor pesos disse? são diferentes, né? Isso, exatamente, porque os pesos são diferentes. Não é isso? Os pesos são diferentes. Peso do que, gente? O peso, a proporção do que eu tenho de capital próprio e a proporção do que eu tenho de capital de terceiros. Tá? Então, olha só. Aqui nessa composição, qual é o meu peso? Ou seja, qual é a representatividade de capital de terceiros? 70%. 70%. Tá vendo? Ó? Então, o que eu estou falando? Ó, vou precisar de R$1 milhão. Desse 1 milhão que eu preciso para que a minha empresa exista, 700 mil vem de terceiros. Ou seja, 70% é de terceiros. Ah, como que eu acho 70? 700 mil dividido por 1 milhão vezes 100. Ok? Então, achei aqui a proporção. E o meu capital próprio representa quantos por cento? 30%. 30%. Não é? E aí a soma de todos os elementos, no caso aqui a gente só tem 2 elementos, né? Vai ter que dar quanto? 100%. 100%. Tá? Então, isso daqui lá de estatística. Achei aqui o peso, a representatividade de cada elemento aqui dentro do que eu estou analisando. Tá? No caso aqui, a composição de tudo que eu preciso para que essa empresa exista. Então, 70% vem de capital de terceiros e 30% de capital próprio. Tá? Então, agora, com base nesse peso, aí sim eu vou calcular o quê? A média ponderada. Média ponderada. Tá? Como que eu calculo a média ponderada? Multiplica o 30% por 70% e o 20% por 30%. Exatamente. Então, eu vou aplicar o peso que eu tenho naquela medida que eu estou analisando. No caso aqui, eu estou analisando que medida? O custo, Justo. não é? O custo, ok? Então, eu vou aplicar o quê? 70% de 30%, que é meu custo, dá quanto? 21%. 21%. Ok? 21%. 30%, que representa o meu capital próprio, e me custa 20%, isso daqui, a hora que eu calculo na média ponderada, eu vou chegar a que número? 30% de 20%. 30 vezes 20%, que dá 6%. Não é isso? E aí, como que eu faço para calcular a média ponderada? Eu achei Só aqui, somar né? os dois. Fiz o cálculo. Vou lá e faço a soma dos dois. 21 mais 27, 20, mais 6 dá quanto? 27%. 27%. Então, a minha TMA, ela é de quanto? 27%. 27%. Ok? Vamos ver se dá certo? Vamos ver se dá para pagar? Tá? Então, olha só. Se eu estou falando que a minha TMA é 20%, 27%, então eu estou falando que eu aceito entrar nesse negócio se é tudo aquilo que eu investi na minha empresa, ou seja, R$1 milhão,
me der 25% de retorno em um ano. 27% de retorno de 1 milhão vai ter que me render quanto em um ano? No mínimo 250 mil. Não, 270. 270 mil, né? Ah, é. Certo. Tá? Então, a hora que eu falo isso, ó, que a minha TMA é de 27% ao ano, eu estou falando, olha, o que eu aplico na minha empresa tem que render pelo menos 27%. Que no nosso caso aqui, 27% ao ano, em cima de tudo aquilo que eu investi para que a minha empresa exista, representa 270 mil. Então, em valores absolutos, eu estou falando, olha, a minha empresa vai ter que me dar um retorno, né? Aquilo que eu investi na minha empresa vai ter que me render pelo menos 270 mil reais no ano. Olha só, quanto que eu tenho que pagar de custo em valores? 270 também. 270. Bateu então, não bateu? Bateu. Olha que legal, gente. Eu adoro matemática por causa disso. Matemática não tem história, né, gente? Não tem eu acho, não tem eu tô confuso, né? É papum, ó. Não é? Vocês não acham legal também? Se não achar, pode falar também, gente. Não tem problema não. Mas matemática não tem como fugir da história. Tá? Ok? Perceberam, gente? Ok. Tranquilo? Na verdade, eu até formulei esse exemplo para que ele dessa maneira para que você entendesse o porquê que tem que ser a média ponderada, tá? Para que você enxergasse aqui o porquê. Por que tem que ser a média ponderada? Além daquilo, é claro, que você viu com o professor de estatística, não sei em que semestre, né? E conceitualmente aquilo, tem que ser a média ponderada porque tem pesos diferentes. E aqui está a prova prática, né? Está a aplicação daquilo que seu professor de estatística disse lá atrás. Que semestre vocês tiveram? No comecinho? Como que é? Estatística. Foi no começo, hein, professor? Acho que foi no terceiro. Eu acho que foi no terceiro. Tá. Já faz um tempinho já. Né? Tá certo? Nós Então é tivemos isso. probabilidade junto. Tá. Probabilidade. Probabilidade e estatística. Legal. Tem bastante coisa interessante, estatística. Então é isso. Então, conceitualmente, é isso que significa TMA. Tá? Então, aí o que acontece? Eu vou utilizar essa TMA para descontar toda a minha projeção de fluxo futuro para valor presente descontada essa taxa, que representa exatamente aquilo que eu tenho que ter de retorno, no mínimo, para quê? Para que eu consiga me pagar. Não é isso? Tá certo? Ok? Aí daí que vem aquela lógica de VPL e TIR, não é? Tá? VPL, TIR e TMA. Então, deixa eu encaixar tudo aqui para não ficar desencaixado. Aqui já daria para encerrar, mas não gosto de ficar desencaixado, sabe, gente? Vamos lá. Vai dar mais 10 minutinhos, mas vale a pena. Então, olha só. Pessoal do quinto aí, deu para entender a lógica da TMA, gente? Eu fiquei para explicar depois, pessoal do quinto? Sim, professor. Ok. Sim? A lógica conceitual. Pessoal do sexto conseguiu lembrar? A maior parte de vocês acho que lembrava, né? Sempre é bom rever, não é, gente? Sim, professor. Sim. Né? Nunca é demais rever, né? Tá? Então, aí com base nesse entendimento de TMA, aí vem aquela lógica do VPL. Tá? O VPL, TIR e TMA, né? Então, o VPL, que significa valor presente líquido, ele está mostrando o quê? Ele está mostrando o quê, gente? O VPL, o que ele mostra? A gente viu isso daí. A gente relembrou, na verdade, o semestre. O que o O VPL vai valor mostrar? presente líquido, né? Isso, é o valor presente líquido. O VPL vai mostrar, ele me mostra o quê? De maneira bastante simples. Mostra o quanto Eu falta tenho ali. para recuperar aquilo que eu investi na empresa. Não é isso? Vou colocar Isso. aquilo que eu investi na empresa. Se você for pegar o livro,
É claro que é claro que isso daqui vai estar com palavras mais rebuscadas, tá? Mas assim, traduzindo aí para um linguajar comum seria isso, né? Então o VPL vai mostrar o quanto falta para recuperar aquilo que eu investi na empresa, não é? Só que vai ter situações em que eu vou conseguir recuperar até a mais, não é? Então, em vez de mostrar o quanto falta para melhorar isso, eu posso escrever aqui, ó, mostrar se, tá? Se conseguir recuperar, tá vendo? Eu até coloquei aquela palavra antes, justamente para a gente ir construindo a linha de raciocínio. E a gente chegar na formatação final aqui, ó. Olha lá. Então, o VPL na prática mostra o quê? Ele mostra se conseguir recuperar o que investiu na empresa. Não é isso? Tá? Então, se você tem um VPL que é negativo, ou seja, um VPL negativo é um VPL maior, menor ou igual a zero? Menor do que zero, né? Então, um VPL menor do que zero, ou seja, negativo, ele está me falando o quê? Que eu ainda não recuperei o que investi. Que eu não recuperei o que investi. Não recuperei o que eu investi. Não é isso? Um VPL, se você calcular o VPL der zero, exatamente zero, ele vai mostrar o quê? Que eu investi eu recuperei. Isso. Recuperei exatamente o que eu investi. Não é isso? E se o VPL for um número positivo, ou seja, maior do que zero, o que vai acontecer? O que ele vai estar me mostrando? Que recuperou. Que eu recuperei. Um pouco a mais. Que eu Sobrou? Isso. Exatamente. Que eu recuperei além do que eu investi. Concorda? Não é isso? Tá claro isso, gente? Essa é a lógica. Então, um VPL menor do que o zero, ele está falando, olha, você não recuperou o que você investiu. No nosso caso aqui, eu investi quanto? 1 milhão. 1 milhão. Então, se um VPL der negativo, ele está falando para mim, olha, você não conseguiu recuperar aquele 1 milhão, tá? Que você investiu na sua empresa no período, no prazo de tempo que você está analisando. Se a gente pegou e calculou o VPL deu zero, ele está falando que você recuperou 1 milhão que você investiu ao custo que você queria, né? Tá? Então, você se pagou. Tá bom, você teve o retorno que você queria. Então, o projeto é viável, tá? O VPL negativo não é viável. E se o VPL for positivo, eu investi 1 milhão, então um VPL positivo vai estar me mostrando, olha, você recuperou mais de 1 milhão. A sua empresa te proporcionou entradas maiores do que de 1 milhão. Maiores do que 1 milhão, elas somadas aí no decorrer do tempo, descontadas a sua taxa mínima de atratividade, tá? Então, um VPL positivo também demonstra que é um projeto viável, ok? Tá certo? Tranquilo, gente? Então, tá claro essa lógica aqui, então vamos para o próximo, né? Aí, o que acontece? Então, aí tem a TIR, tá? Que o Wesley lembrou a gente no começo da aula aí, que a TIR vai estar representando o quê? TIR significa taxa interna de retorno, e ela mostra na prática o quê? Quanto eu tive de retorno no investido. O quanto eu tive efetivamente de retorno no valor que investi. Não é isso? Tá? No caso aqui, esse retorno é dado em percentual. Tá? Ok? Então, a TIR mostra isso. Você teve um retorno, né?
Qual foi o retorno efetivo que você teve em percentual naquilo que você investiu. Tá? Então, para você saber se a TIR que você teve no projeto é boa ou não, você tem que ter o quê? Uma referência. Não é? Então, referência. Isso daí em tudo, né? Para você saber se algo é bom ou ruim, você tem que ter o quê? Referência. Qual é a referência? Sem referência não dá nada, tá? Então, a TMA, ela acaba sendo o quê? Uma referência para você saber se aquilo que você vai ter de retorno efetivo é bom ou não. Não é? Tá? Ok? Então, existe uma relação entre a TMA, VPL e TIR. Não é isso? Tá? Então, vamos tentar enxergar essa relação aqui. Antes disso, de tentar enxergar relações entre os três, vamos fazer uma relaçãozinha aqui só entre TIR e TMA, tá? Então, vem aqui, fiz esse projeto, calculei a TIR. A TIR me mostra que a minha TIR foi de 20%. Valeu a pena esse projeto? Com base nos 27%, esses 20%? Exatamente. Vou ter que buscar essa referência. Então, para mim saber se os 20% foi bom ou não, eu tenho que comparar com a minha TMA de 27%, não é? Então, foi bom ou não? Se eu tive 20%, foi bom ou não? Não, né, professor? Não. Por quê? Não. Porque a minha taxa mínima lá, a minha taxa mínima que me atrai a ficar nesse negócio tem que ser uma taxa de 27%. Então, no caso aqui, se a minha TIR está mostrando que eu tive só 20%, eu vou conseguir pagar o meu custo de capital? Não vou, né? Não. Porque aqui, em grosso modo, ele vai estar falando, ó, você investiu 1 milhão, então se a sua TIR rendeu 20%, então significa que isso te rendeu em dinheiro 200 mil. Seu custo é 270, né? Tá? Então, olha só, se a minha TIR é menor do que a minha TMA, não valeu a pena o projeto, ele não é viável, não é? Se a minha TIR for exatamente 27%, valeu a pena? Por elas, por elas, Não né? perdeu, né? É. Não perdeu, mas eu ganhei aquilo que eu precisava, não é? Tá? Isso. Aquele mínimo que eu me propus a ganhar, eu ganhei. Então, Aí vai de a opinião, aí vai de cada um, né? Vai do administrador dizer se foi bom ou não, né? Isso. Então, mas aí por isso que você tem que calcular aqui a sua TMA considerando esses plusinhos a mais, para que você tenha um número exato aqui, tá? Então, teoricamente, se você teve um retorno de 27%, coincidiu com a sua TMA. Então, o projeto é viável, tá? Ok? Se você teve uma TMA de 32%, aliás, uma TIR de 32%, valeu a pena? Sim, valeu a pena. Por quê? Porque está te mostrando que você tem um retorno além daquele mínimo que você queria ter. Ok? Tranquilo? Até é fácil, não é? Então, olha só. Então, existe uma relação aqui entre VPL, TIR e TMA. Então, eu posso afirmar que se VPL é menor do que zero, ou seja, se VPL é negativo, não é? Então, significa que a minha TIR... Então, olha só. Se o VPL é menor do que zero, ou seja, se o VPL é negativo, então significa que aquilo que eu tive de retorno em percentual é maior, menor ou igual àquele mínimo que eu queria ganhar em percentual. Menor. Então, é isso. Então, se VPL é menor do que zero, então a minha TIR é menor do que... Qual que é a minha referência? TMA. Menor do que a TMA. Tá? Se VPL é igual a zero, se VPL é igual a zero, o projeto é viável? Vale a pena? Sim. Sim, porque ele me deu o retorno, tá? Então, a minha TIR vai ser o quê? Igual a TMA. Igual a TMA. Igual a TMA. Tá? E, finalmente, se VPL é maior do que zero, a minha TIR vai ser o quê? Maior que a TMA. Maior do que a TMA. Isso.
maior do que a TMA. Maior do que a TMA. Tá? Ô, professor, o ROI pode ser uma referência também, né? Ah, sim. Isso daí sim. É uma outra metodologia de avaliar. Exatamente. Tá? Ok, Ok? Tranquilo? ok. Tranquilinho, né? Tá? Aí só tem que ficar esperta, porque a hora que a gente olha daqui para cá é fácil, né? Mas só dar uma dicasinha, principalmente dica de concurso. Porque ó, os caras fazem para confundir as coisas aqui, ó. Se você quiser fazer uma pegadinha, né? Está formulando uma questão de prova, sabe? Você quer fazer uma pegadinha, você só inverte aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, ó. Deixa eu apagar, só para vocês verem. Aqui não vai ter diferença nesse caso. Esse vai ter. Olha lá. Então aqui você falou, ó, se VPL é maior do que zero, então o TIR é. Se VPL é menor do que zero, o TIR é menor do que a TMA. Aí continua, se VPL é menor do que zero, não é isso? Aí lá no exame que você vai fazer no concurso público, pode estar assim, ó. Então a minha TMA é o quê? Maior, olha só. Maior que minha TIR, né? Maior do que a TIR, tá vendo? Olha só. Tá vendo? Ó? Aqui o sinal é menor, aqui eu usei maior. Mas por quê? Porque eu inverti a posição aqui da leitura. Então quando eu falo que TIR é maior do que a TMA, é a mesma coisa de falar o quê? TMA é maior do que a TIR. Maior do que a TIR. Estão vendo? Então fiquem espertos com essas pegadinhas se um dia você for estudar para concurso, tá? São maneiras de falar coisas diferentes que significam a mesma coisa. Não é? Então, ó, Roberto é mais alto do que Pedro. Não é a mesma coisa de eu falar que Pedro é mais baixo do que Roberto? É aqui, ó. Foi isso que eu falei aqui. Uhum. Então, cuidado, tá? Cuidado aí. Um dia você estiver estudando para concurso, ó, concurso público é cheio dessas pegadinhas, ó. Né? Que a gente fica nessa linha, que é a linha mais fácil, é natural, né? O nosso cérebro ele é condicionado a ir para o mais fácil. Então, a gente fica com isso daqui. A hora que vem aqui, você, cara, cacilda, meu. Mas isso daqui não tem nada a ver, né? Na verdade, tem tudo a ver, é a mesma coisa. Tá? Ok? Aí, no caso aqui, a VPL vai dar a mesma coisa. Então, se VPL é igual a zero, então minha TMA também é igual a zero. Então, aqui não tem, né? Nesse caso, não teria diferença. Né? Zero. Aí o último, vamos ver lá como ficaria? Então, se VPL é maior do que zero, então minha TMA é o quê? Menor do que? Achei. Não é isso? Ok? É isso mesmo. Invertido. Isso é, tá? Então, cuidado com essas pegadinhas aí, tá? No dia que você for fazer concurso público, mas é cheio dessas coisinhas aí. Tranquilo?